Então, gente, nós estamos aprendendo algumas coisas sobre a graça de Deus, né? Ontem descobrimos algo muito importante para que você possa viver isso, que graça é um lugar, tá certo? Então é muito importante que você compreenda. Você que está nos assistindo, não esqueça, o pastor Edmar falou ontem muito, né? E é muito importante que se compreenda isso. Se eu não entender que graça é um lugar, eu nunca vou estar na graça. Tá certo? Então é bem importante, nós vamos estar falando mais alguma coisinha sobre isso hoje, esclarecendo para você, né, a respeito disso. Espero conseguir alcançar a expectativa, né, que foi colocada em nossa vida, para que você possa ter um pouquinho mais de entendimento e as pessoas que nos assistem também. Amém? 2 Coríntios capítulo 17, a partir do verso 7, nós vamos estar lendo do verso 7 até o verso número 10. Amém? Glória a Deus e parabéns você que dormiu 1 hora a mais hoje, né? Pelo horário antigo agora seria 11 horas, né? Um horário muito bom para estar começando. Mas você sobrepujou a muitos, né? Porque você veio aqui, tá certo? Assim como eu sou muito mais bonito que o pastor Edmar, né? Você é muito mais dedicado do que aqueles que ficaram dormindo nessa manhã, não é verdade? É, pastor? Sim ou não? A parte da beleza, não? Não. Amém? Hã? O texto? 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 até o verso 10. Amém? Glória a Deus por isso. Bora lá, podemos então iniciar. Eu estava aqui esperando que tinha bastante gente chegando, né? Então, aguardando aí para que todos peguem a mesma linha, em nome de Jesus. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça te basta, ou minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós vamos começar a falar alguma coisinha sobre graça, para você entender o que é esse lugar e como você permanece, como você entra, como você vive e como você é abençoado. O apóstolo, ele recebeu uma grandeza de revelações de Deus, ele foi arrebatado e Deus mostrou coisas a ele e ensinou coisas extraordinárias. E ele diz que para que ele não se exaltasse por causa da grandeza de tantas revelações que ele tinha, Deus colocou ali um espinho na carne. E ele fala que por 3 vezes ele rogou a Deus. Então, 3 vezes o apóstolo Paulo foi muito sério diante de Deus para pedir que Deus fizesse o quê? Tirasse esse espinho da carne dele. E ele diz o que era o espinho. É muita gente que diz que o espinho era uma doença, que o espinho não sei o quê, mas o texto diz o que era o espinho. O texto diz o que espinho que era? Um mensageiro de Satanás. É isso que está lá? Volta um pouquinho aí, bebê. Não volta. Então, você pode ver aí no 7, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas, foi-me dado um espinho na carne, a saber o quê? Um mensageiro de Satanás. Agora está lá. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então ele coloca que por causa da grandeza de tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus, o entendimento que Deus tinha dado para ele,
O coração dele começou o quê? Se exaltar. Começou a colocar ele num lugar fora da graça de Deus. Então, ele começou a ficar numa situação em que Deus teve que tomar uma atitude. Deus teve que tomar uma providência para quê? Para não perder o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas o que faz para o humilde? Dá graça ao humilde. Então, Deus dá a graça para aquele que é humilde. Em outras palavras, Deus tira da graça aquele que for soberbo. Então, se a pessoa é nariz empinado, se a pessoa autossuficiente, se a pessoa começa a achar méritos em si mesmo, o que acontece com ele? Sai da graça. Imagine um dia de temporal, aí chuva, de pedra, granizo. O que o ser humano faz primeiro? Ai, reza, pastor. Não. O que o ser humano faz? Corre se proteger. Não procura um lugar para poder se abrigar? Sim ou não? Ou você fica na chuva lá, no dia de pedra, vento, ventania. Então ele procura um lugar para ele poder ficar seguro, longe de tudo isso. Agora não seria muita doideira a pessoa estar ali dizendo, não, eu quero ir ali levar umas pedradas na cabeça. Está caindo pedra do céu, tamanho de um ovo, e a pessoa vai lá. Não. Então o que é que tira você desse lugar onde Deus está cuidando de você? Onde Deus está te guardando? Onde Deus está cuidando de tudo para você? Porque a graça é esse lugar onde Deus faz tudo para você. Já não há mais necessidade de que você faça alguma coisa, a não ser o quê? Ficar na graça. Se você está debaixo de um telhado, num dia de chuva, o telhado te protege. O que você precisa fazer? Não seria ridículo, né? Salvo aqui que de vez em quando chove dentro, né? Mas nós vamos ter nosso tempo, amém? Aí, imagine você dentro da sua casa, lá não chove, você abrir um guarda-chuva dentro de casa, não é bobeira? Alguns dizem que dá azar, né, pastor? Será que dá mesmo? Diz que não casa, né? Não abre guarda-chuva em casa, né? Casar, né? É tudo besteira, tudo besteira. Mas não é bobeira você abrir um guarda-chuva dentro de casa? Você precisa de um guarda-chuva dentro de casa? Não, isso aí é o ser humano querendo fazer alguma coisa para ajudar o telhado, né? Vai que o telhado falha. Então, quando a pessoa quer agir por alguma maneira de obras diante de Deus, ele está passando o seguinte recado para Deus: Deus, eu estou fazendo isso porque vai que o Senhor falha. Então, as pessoas têm atitudes que tiram ela da graça, do lugar onde Deus está fazendo tudo por ela. E por que é que as pessoas tomam essa atitude? Porque não acreditam que Deus está fazendo tudo que precisa na vida dela. E esse entendimento de que Deus está fazendo tudo para mim, essa confiança de que Deus está cuidando de tudo para mim, é que me permite ficar no lugar chamado graça de Deus. E o que é que te tira da graça de Deus? Soberba, o orgulho, a arrogância, prepotência. Por exemplo, se você não acredita no que Deus está dizendo, por que você não acredita? Porque você tem a sua opinião própria. Então eu quero que você compreenda algo bem importante a respeito disso tudo. Que a falta de fé nada mais é do que a tua opinião errada a respeito de Deus. Então, se você não crê em algo,
é porque você tem uma ideia já pré-estabelecida a respeito daquilo. E isso é arrogância, isso é orgulho de você não olhar para Deus e dizer que Deus tem razão. Ao contrário disso, a fé, o que é a fé? É você dizer que Deus tem razão no que Deus está falando, que Ele está certo e que você está errado. A humildade diz isso, mas a fé te faz ficar nesse lugar da graça de Deus. Por quê? Porque você desiste das tuas ideias pré-estabelecidas e adota a ideia de Deus. Então a fé é a posse da ideia de Deus para a tua vida. E é isso que mantém você no lugar onde Deus faz tudo para você. Ao contrário disso, a falta da fé só mostra para você o quão arrogante você é. A falta de fé só mostra para você o quão orgulhoso você é. Eu não creio assim. Mas de que jeito que você crê então? Porque se você não crê de um jeito, você tem que crer de outro, correto? Então, você é humilde ou não? Ou seja, você pode se dizer uma pessoa que acredita no que você pensa, ou você acredita no que Deus pensa. Porque se você crê no que você pensa, então você vai viver debaixo da lei. Deus não permite que você entre na graça. Deus não permite. Então você acredita em você, você acredita nos teus conceitos, você acredita na tua cabeça, você acredita que é daquele jeito, você acredita que é assim, pai e tal. Deus não permite que você entre na graça. Por quê? Porque na graça é do jeito de Deus. Só do jeito dele. Os antigos, eles tinham um dizer, né? Minha casa, minhas regras. Não era assim, seu Carlão? Era assim, né? Antigamente, os antigos diziam assim, né? Tem poucos antigos aqui hoje, meu pai. Estou passando, né? Mas era assim que dizia. Então, com Deus é exatamente assim. A graça é esse lugar em Deus, nós vamos estar vendo, mas nesse lugar você só fica se for segundo o quê? As regras de quem? De Deus. Ó, porque você acredita. Deus não está nem aí. Porque você pensa, porque você acha, porque você acredita. E acho engraçado, as pessoas dizem assim que vivem na graça, mas não é verdade. Por exemplo, eu vou conversar com um homem, alguém, e a pessoa diz assim, ah não, porque, pastor, veja bem. A pessoa vem demonstrando que algo que ela pensa, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Essa pessoa está na graça? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tem alguém ciumento aqui, você está na lei. Porque o ciumento, ele precisa ser regido pela lei. Apenas um exemplo. Por quê? Coríntios diz assim que o amor não se arde em ciúmes. Então, se você se arde em ciúmes, a última coisa que você está fazendo é amar a pessoa. Então, quando a pessoa vem dizer que está na graça, mas ele é um ciumento miserável, ou ela, está na graça? Não. Por quê? Porque está fora das regras de Deus. Então, gente, uma coisa que você precisa entender. A graça, ela não é a ausência de regras. Agora, a graça é a obediência das regras de Deus. Só isso, mais nada. Mas e a lei, pastor? A lei é a obediência da regra humana.
os conceitos morais, filosóficos e tantas outras coisas. Ana? Agora, em Deus é diferente. Então, dê a primazia para Deus. Acredite que Deus tem razão a respeito do que Ele está falando. E a partir daí, você vai viver pela fé. E você nunca mais vai sair da graça de Deus. E o apóstolo, ele disse o quê? Que Deus enviou um espírito maligno para esbofetear, dar na cara dele. Para quê? Para que ele não saísse da graça. Você já parou para pensar que você é responsável pelos sofrimentos que você tem? Você já parou para pensar que você é a pessoa responsável pelas lutas que você passa? Não é Deus e não é o diabo. O diabo foi um mensageiro, foi enviado por Deus. Deus permitiu. Ó, vá lá. Mas por que é que ele fez isso? Para evitar que o apóstolo saísse da graça por causa da excelência das revelações, a soberba entrasse dentro do coração dele. O que Deus tem que fazer para não perder você para o inferno? O que Deus precisa fazer? Você já imaginou que às vezes Deus tem que deixar um homem impotente para que ele não se torne um adúltero, para que ele não vá para o inferno? Já parou para pensar? Já parou para pensar que às vezes Deus tem que deixar uma pessoa pobre para que ela não se torne uma pessoa arrogante e para que ela não vá para o inferno? Você já parou para pensar que às vezes Deus tem que deixar mesmo uma pessoa doente no meio da igreja para que ela não vá para o inferno? Por quê? Porque Deus é o único que conhece o coração do ser humano. O ser humano engana muito bem, mas não engana quem? Não engana Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse: quando eu entendi isso, eu me alegrei muito nas minhas fraquezas. Ele diz: eu fiquei muito feliz quando Deus disse: a minha graça te basta. O que Deus estava falando ao apóstolo Paulo? Meu filho, você se achava bom, mas mesmo sendo bom, você ia para o inferno com tudo de bom que você tinha. Se não, Deus não fizer mais nada na tua vida, não é isso que o pastor Edmar ensina? Se Deus não fizer mais nada por você, o fato dele ter tirado você do inferno não é o suficiente para você vir na igreja da glória a Deus? Não é o suficiente para você ficar feliz? Não é o suficiente para você dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te amo do fundo do meu coração? Tem gente que só se alegra se receber coisas boas, de ficar numa bênção, numa nice. Não, estou feliz porque tudo está bem, tudo está maravilhoso. Poxa, amém por isso. Mas se Deus não fizer mais nada por você, você não tem motivo de sobra para estar feliz em Deus? Por quê? Porque Deus tirou você do inferno. E o mais interessante, lembra que o pastor Edmar falou ontem, que você merecia ir para o inferno. Aliás, merecia não, você merece ir para o inferno. E Deus não vai deixar você ir para lá, por causa da graça dele. Então, esse fato e esse entendimento de que eu mereço o inferno e Deus não me deixa ir para o inferno, é que faz com que eu permaneça onde? Na graça.
Por que eu vou ficar metido? Por que eu vou ficar arrogante? Por que eu vou ficar soberbo? Por que eu vou achar que sou dono da razão? Por que eu vou fazer tantas coisas se eu ia para o inferno com todos esses conceitos? Agora Deus me tirou do inferno. Então a única coisa que Deus espera de mim é que eu acredite no que Ele está me dizendo. Viva pela palavra de Deus. Um exemplo disso, o pastor falou ontem de maldição. Meu irmão, se você acredita em maldição hereditária, você não pode estar na graça, você tem que estar aonde? Na lei. Mas por quê? A Bíblia não diz que Jesus Cristo se fez maldição no teu lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz? Está ou não está escrito? Então Jesus não se fez maldição no teu lugar? Como é que você pode ser maldito? Como é que pode ter uma maldição sobre você? É impossível. Mas se você acredita nessa baboseira, você não está onde? Na graça. Porque a graça você tem que dizer, Deus tem razão. Deus está certo e eu estou errado. Por exemplo, mulheres, vocês não se submetem a vossos maridos, vocês estão na lei ou na graça? Na lei. Por quê? Porque Deus disse que a mulher deve se submeter a seu marido. Diz sim. E aí eu vejo um monte de pregação de casais, usando um contexto filosófico para a palavra de Deus, tirando completamente o sentido da palavra. É para a mulher obedecer seu marido? Sim, é isso que quer dizer. E ponto final. Não, porque está dizendo que os dois juntos têm que carregar. Isso aqui é tudo besteira, tudo mentira. Agora as mulheres se submetem aos maridos hoje em dia? Não. E dizem o quê? Estou na graça, pastor. Cara, faça-me o favor. Para você estar na graça, você tem que dizer, Deus tem razão. E se Deus diz que você deve se submeter ao seu marido, então Ele tem razão. E você não tem razão. E se você insiste em querer ter razão, você é uma pessoa soberba, orgulhosa demais para ouvir Deus falar. Aí você está na graça? Não. Aí você está na lei. Aí você precisa o quê? De chicotinho, para poder te conduzir até o dia do Senhor. A Bíblia diz assim, ok, Romanos, a ninguém devais coisa nenhuma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Então a única dívida que Deus permite para o crente qual é? A dívida de amor. Eu amo, eu sou devedor desse cara aqui, eu amo ele, eu preciso amar ele todo dia. Por quê? Porque é uma dívida impagável. Mas o que as pessoas fazem? Eu não digo circunstâncias da vida. Pessoas perdem emprego, já falei, expliquei sobre isso um monte de vezes. Mas tem gente que o que acontece? Bastou ver um negócio, vai lá e compra, e faz, e ferve, depois não paga, e não quer saber, não tem escrúpulo, não tem moral. Não. Essa pessoa depois vem para a igreja dizendo, eu estou na graça. Está na graça? Não. Para essa pessoa o que é necessário? Lei. Para corrigir ela, para botar ela de ordem. Então o apóstolo Paulo, ele disse assim, quando eu entendi que eu precisava ser esbofeteado para ser salvo, para permanecer na minha salvação. Ele disse, a partir daí, eu me alegrei muito com as minhas fraquezas, com as lutas, com as dificuldades. Mas por quê? Porque Deus disse o quê? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então olha bem o que Deus está dizendo. Diferente do que muita gente ensina.
Se você permanecer na graça de Deus, o poder de Deus está se aperfeiçoando para tirar você da fraqueza. E mas por que é que as pessoas não são tiradas das fraquezas, seja ela qual for? Porque insistem em permanecer na lei. E pode ser fraqueza moral, pode ser fraqueza física, doença, etc. E pode ser fraqueza espiritual. O que Deus está dizendo através da boca do apóstolo Paulo, do Espírito Santo? Ele está dizendo assim: permaneça na graça, custe o que custar, e o meu poder vai sendo aperfeiçoado. Para quê? Para tirar você dessa situação difícil. Se você permanecer na graça, Deus vai te dar uma grande ideia para você ganhar dinheiro. Se você permanecer na graça, Deus vai te curar, Deus vai te dizer como é que você alcança. Deus vai te dizer, olha, essa é a noite do teu milagre. Você vai vir para a igreja como tantos outros dias e você vai sentar aí e o Espírito de Deus vai falar com você, agora é tua noite de receber o que você veio buscar. Mas você tem que dar razão para quem? Para Deus. E é isso permanecer na graça. Dá razão para Deus sempre. Não importa. As pessoas não vêm para a igreja, às vezes, achando que isso é um peso, difícil. Por exemplo, pessoas que vivem chegando atrasadas nos cultos, nos ensinos. Essa pessoa está na lei, está na graça? Está na lei. Por quê? A Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Poxa, se é um lugar onde eu me alegro, eu quero chegar antes, eu quero chegar mais cedo. Enfim, se você permanece na graça, o poder de Deus que está onde? Ele diz que os poderes estão onde? Em você. E esse poder o quê? É aperfeiçoado. Aonde? Em você. Para quê? Para tirar você da situação difícil que você está. Agora, eu lamento te informar, filhinho, filhinha, você que está me assistindo, que se você insiste em permanecer na lei, viver pela lei, não tem poder de Deus se aperfeiçoando na tua vida. E o que acontece com você? Você vai continuar sofrendo, de tempos em tempos, um refrigério para não desistir, até o dia que você morre aqui, daí você vai para a glória. Mas é esse tipo de vida cristã que você quer? É viver assim que você quer? Não sei você, eu não. Então, ele diz isso, ele diz, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas. No que mais? Nos insultos. Verso 10, está acompanhando lá? Não? Está dormindo a menina, está apaixonada, só está pensando em namoro. Né? Não pode, eu estou falando aqui, está outro versículo lá. Por isso eu sinto o quê? Prazer nas fraquezas. Aonde mais? Nas injúrias. Quer dizer, não são só as fraquezas, não são só as dificuldades. Sabe uma grande... Às vezes as pessoas não entendem o que o pastor falou ontem, por exemplo. A lei é tão necessária, por quê? Porque ela mostra o quão pecador você é. Se não tivesse, o apóstolo Paulo disse, se a lei não tivesse sido mandada, eu não teria entendimento de que era pecador. Ou seja, se a lei não tivesse sido enviada, ninguém ia entender que precisava de Jesus. Graças a Deus pela lei, porque ela mostra quão pecador eu sou e que eu preciso estar em Jesus para poder ficar livre dessa coisa. Então, eu me alegro nas minhas fraquezas. O que mais? Nas injúrias. O que são injúrias? Insultos, coisas, mentiras que falam a teu respeito.
Você consegue se alegrar quando alguém chama você de vaca? Acredito, pastor. Mas você é uma vaca? Claro que não. Então se alegra. Você só deve ficar triste se você for. Se alguém chama você do quê? De feio. Igual também o pastor Edmar. É feio, pastor Edmar? Não. Poxa, então ele se alegra nesse insulto, nessa injúria. Tinha uma época que eu ficava enfesado quando falavam mal de mim. Agora eu dou risada. Outro dia, recentemente, fizeram uma campanha na internet contra mim, né? Parentes fizeram um monte de coisa, falaram um monte de coisa, que eu me desmascarar, que um dia a sociedade ia ver quem eu era, um demônio vestido de pastor. Eu dou risada agora. Por quê? Porque eu me alegro. Mas por que eu me alegro? Porque algo está acontecendo dentro de mim, para que eu possa ser útil para Deus. E isso é maravilhoso. E o que mais, pastor? O que mais? Além das injúrias. Quer dizer, se você está fraco em alguma área da tua vida, se alegre, mas não saia da graça. Então, até eu falei um negócio para os pastores discipulados, que você tem que entender. A Bíblia diz que o que liberta a pessoa é a verdade. Então a pior coisa que você pode fazer é mentir para Deus. Você nunca vai ser liberto. Então, antes de você dizer que não quer, você tem que dizer que quer. Eu já vi tanta hipocrisia. Ah, Deus, eu não quero dinheiro, Deus. Larga a mão de ser mentiroso. Então, a primeira coisa para você se livrar de alguma coisa é dizer para Deus que você quer. Senhor, eu não consigo resistir ao pecado, eu não consigo resistir ao cigarro, eu não consigo resistir à prostituição, eu não consigo resistir. Então, a primeira coisa que você faz, você diz para Deus a verdade. Aí diz para Ele, me liberta disso. Pronto, a verdade que você disse vai te libertar dessa verdade que você vive. Vocês estão entendendo, sim ou não? Estão compreendendo? Por favor. Então a pessoa chega hipócrita diante de Deus. O que liberta? É verdade. Senhor, eu sou ruim de lidar mesmo. Eu sou ruim, me transforma, Deus. Eu não quero mais ser assim. Aí a verdade que você disse te liberta. Porque Jesus é a verdade. Quando você diz a verdade, você invoca quem? A Cristo. E quando você diz a mentira, quem que você invoca? Satanás. Se você diz que você não quer dinheiro, quem que chegou ali? O Satanás que chegou. Quando você diz que você não tem desejos que precisam ser... Satanás chegou. Não, Deus, eu não. Eu nunca desejei ninguém. Nunca olhei para nenhuma mulher. O Satanás acabou de chegar. E porque ele é o pai da mentira, a pessoa continua vivendo o quê? Uma mentira. E para a pessoa que vive na mentira, vive no erro, o que precisa? A lei. Precisa o chicote para poder botá-lo no caminho. Não é assim? Você não ama teu filho, como foi, o senhor já disse ontem, mas você deixa seu filho sem correção? Claro que não. Tem alguns pais loucos, eu conheço alguns que deixam, mas isso é problema deles, né? Mas agora veja bem, se você quer de fato viver dentro da graça, você vai ter que dar razão para Deus. E Deus está dizendo para você se alegrar nas fraquezas, se alegrar nas injúrias, nas mentiras que falam a teu respeito. Por quê, gente? Por quê? Quem é que fala mais mentira a teu respeito? Satanás. Quando alguém fala mentira a meu respeito e eu começo a dar risada, ou seja, não dou importância para aquilo, quando Satanás fala uma mentira a meu respeito, como é que eu ajo? Da mesma maneira, porque eu me acostumei a rir dessas coisas. E aí eu nunca saio da graça de Deus.
Satanás diz, você é pecador. Eu digo, eu sou mesmo, sou. Mas eu já disse isso para Deus. Isso não é segredo. Não é, né? Até tinha um pastor, ele dizia assim, eu gosto de tirar a manchete das mãos do diabo, né? Antes do diabo botar no jornal, na primeira página, tudo que você fez, anuncie tudo que você fez. Acabou a manchete. Pronto. A pessoa chegar e dizer, pastor, eu sei de algo a seu respeito. Ué, não tem mais manchete, meu filho. Que isso aí já está todo mundo sabendo. Só coisas escondidas dão manchete. Amém? Você tem coisas escondidas na sua vida? Então você ainda não está na graça. Continua vivendo aonde? Na lei. Então é necessário que a lei exista. E o que mais? Nas minhas necessidades. Essa versão diz, eu sinto prazer. Você consegue se alegrar no meio da necessidade? O que você precisa tanto? Mas eu preciso tanto disso, mas não vem. Você consegue se alegrar no meio disso? Se você consegue se alegrar, então você está na graça. Se você não consegue se alegrar, você está onde? Na lei. É tanto assunto que o tempo voa, é impressionante. Como é que pode? O pastor Edmar demora, até o relógio ajuda. Comigo é impressionante. Né? No que mais? Nas perseguições. Poxa, você é perseguido por causa da fé, é perseguido no teu trabalho, é perseguido no colégio, é perseguido aonde você está, onde você vive. Você é perseguido dentro da tua casa. Se alegra, meu filho. Um exemplo de graça, né? O apóstolo Pedro e João, né? Que foram presos, chicoteados. E o que eles estavam fazendo à meia-noite? Cantando. O que eles estavam fazendo? Cantando. Onde é que eles estavam? Algemados, aonde? Na prisão. E o que aconteceu? O poder de Deus se aperfeiçoou a tal ponto que o que aconteceu? Um terremoto. Abriu tudo, libertou eles. Mas por que isso aconteceu? Porque eles não saíram da graça. Quer ver eles na lei? Quer ver eles na lei? Era Pedro, Paulo e Silas. Eu fiz uma confusão com Pedro, João aí. Paulo e Silas. Eles estão lá na prisão. Me corrijam quando errar, a minha idade, né? Então, olha eles na lei. O que nós fizemos para estar aqui? Vem aqui, pastor, me ajude. Qual dos dois era mais forte, pastor, mais poderoso? Paulo? Então o senhor é o Paulo e eu sou quem? Quem que eu sou? Silas. Ana? Paulo, você disse que se nós fosse pregar, Deus era conosco. O que aconteceu para nós estar aqui agora todo esfolado? Viva, apanhamos. Isso é culpa tua, por que foi xingar o povo? Quem que pecou? Eu não sei, só pode ser você que tem pecado, porque eu sou quase um santo. Meu Deus, tu disseste que seria conosco. Acho que foi o dia que eu falei mal de Pedro. Falei na cara daquele miserável, toquei no ungido. Só pode ser praga de madrinha. Só pode ser praga. Tenho certeza que foi a minha avó, que era prostituta. E hoje eu estou pagando. É verdade, Deus amaldiçoou nós. Vamos morrer tudo.
Isso está onde? Na lei. Tinha havido terremoto? Não. Estavam presos até hoje, só os ossos lá. Mas a Bíblia diz que eles não saíram da lei, porque eles continuavam o quê? Cantando, adorando a Deus. E daí? E Deus, por causa do poder aperfeiçoado, Deus pôde o quê? Fazer com que tudo aquilo acontecesse. O poder vai se aperfeiçoando até uma hora que o poder não resiste ficar dentro de você. Veja bem, o poder de Deus em você começa a ser aperfeiçoado. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que chega uma hora que ele não aguenta mais ficar dentro de você. Ele extrapola as barreiras do teu físico, do teu natural. E ele explode, e foi isso que aconteceu com os dois. A junção da fé daqueles dois homens foi tão forte quando o poder vazou, que fez um terremoto no meio daquele lugar lá. E morreu alguém? Não. O terremoto foi para abrir tudo. Abrir algema, abrir porta, abrir tudo. Mas as pessoas vivem na lei, vivem reclamando de tudo, chorando de tudo, murmurando contra tudo. Tudo é ruim, tudo é chato, tudo é isso, tudo aquilo. Se faz, está ruim. Se não faz, está ruim. Tudo. Então, a igreja vive na lei ou vive na graça? Aonde é que vive? Na lei. Agora, não entendem que o que muda a história deles não é a lei, é a graça. E é assim que vai. E o que mais? Nas perseguições, nas angústias. Angústia. Coração aperta. Ai, meu Deus do céu, algo ruim vai me acontecer. Lei. Angústia, coração aperta. Glória a Deus, o poder está sendo aperfeiçoado na minha vida. Algo bom vai acontecer. Mas não tem gente que é assim? Ai, pastor, ore comigo, pelo amor de Deus. Mensagens, ligação. Às vezes eu estou lá, férias, lá descansando, a pessoa liga tudo. Pastor, pelo amor de Deus, ore por mim. O que foi? Estou angustiada hoje, algo ruim vai me acontecer. Está amarrado que como algo ruim está acontecendo. Aí depois passa algumas dias, ai pastor, você viu a desgraça? Ah, aconteceu, claro que aconteceu. Você está na lei. Agora, se você acreditar que Deus tem razão, vai acontecer algo ruim para você? Por que não? O que diz a Bíblia? Aos seus anjos, Deus dará ordens a respeito de quem? De você. Para fazer o quê? Para ficar dormindo? Para fazer o quê? Meu pai, olha aí Deus, por isso que estão tudo na lei. Para quê? Não sabe? Pega uma Bíblia e acha e me vem ler aqui para mim. Para nós temos que encerrar. Para nós. Ó, nem Bíblia não trouxe. Aí, ó. Então acha aí e vamos ler. Por que Deus vai dar ordem aos anjos a nosso respeito? Então, se Deus deu ordem aos anjos a teu respeito, como é que algo ruim vai te acontecer? Como? Me explica como? Um dia uma pessoa ficou indignada, assustada. Estava todo mundo abençoando, ela ia viajar e estava todo mundo abençoando. Deus te guarde, Deus te proteja, e não sei o quê, e Deus te cuide. E eu não aguentei, eu falei, não precisa se preocupar, minha filha. Deus já providenciou há muito tempo cuidar de você. Aí teve um caso que a pessoa ia viajar, eu disse para ela, ó, se cuide. Daí eu virei as costas e falei, peraí que eu estou falando besteira. O que, pastor? Não se cuide, porque Deus está cuidando de você. Vai embora. Vai viajar.
Para que fazer da tua viagem um terror? Então, gente, o que ele diz assim? Aí ele termina dizendo que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Olha bem, aos olhos humanos, dá razão à palavra de Deus, parece o quê? Fraqueza. Mas Deus está dizendo que quando todo mundo olhar e disser e achar que você é um fraco, ali é que você o quê? É forte. Vamos sair, vamos lá comigo, vamos lá naquele boteco, vamos lá naquele bar. Não, eu não vou. Aê, mulher manda. Humilha na frente de todo mundo, né? Mas aquilo é fraqueza para o mundo, mas para a pessoa é o quê? É força. Ah, vamos roubar aqui, ninguém está vendo? Não, eu não participo disso. Aí, fraco, medroso, covarde, sei lá o quê. O que é fraqueza para os outros se transforma o quê? Em força para aquele que permanece aonde? Na graça. Achou o texto, meu filho? Isso, vai que apareça. Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Pisarás ao leão e... Serpente. Pisará o leão a serpente, calçará os seus pés do leão e da serpente. É isso que eu estava pensando. Dará as ordens aos teus anjos para quê? Para quê? Para quê? Então veio a angústia, aquele negócio, dê glória a Deus, se alegre, porque algo bom vai estar te acontecendo. Mas as pessoas entendem assim? Não. Dentro da igreja entendem assim? Não. Onde é que estão? Na lei ou na graça? Na lei. Amém?